Hoje o que eu vim falar não foi o que eu li em alguns livros, foi a minha própria vivência. Foi onde que eu aprendi com as mulheres da minha casa, minha mãe, minha avó, minhas irmãs, as vizinhas, a TV, onde que a mulher precisava ser forte o tempo inteiro. Ouvia da minha mãe para não depender de homem para nada, ao ponto de eu levar isso tão a sério e ficar tão boa com isso, que consegui entender e fazer vários serviços que no caso seria masculino, que hoje nós sabemos que não é, mas que para não ter que depender, para ter que pedir para um homem fazer, esperar que um homem venha fazer, esperar o tempo daquele homem vir fazer, porque eu aprendi a ser tão imediata, a querer tudo com urgência, tudo para agora, e que para mim o esperar o dia seguinte para mim já era torturante. Aprendi que não podia chorar, aprendi que eu precisava ler os outros, me responsabilizar pelas emoções dos outros. Entendi que a pisada do pé já era um sinal para mim de alerta. O olhar já era um sinal de alerta. E eu tinha que regular o ambiente, eu era responsável. E isso tudo não foi uma escolha voluntária, foi algo que eu fui aprendendo, vendo, observando como as mulheres ao meu redor se comportavam diante de uma presença masculina, como elas se protegiam uma com as outras daquele homem que estava ali, que não era um perigo, mas elas também repetiram padrões comportamentais. E eu por muito tempo aprendi o som da pisada de um homem quando está estressado, a fala, o olhar, e já me responsabilizar por regular todo o ambiente. Fiquei tão boa em carregar peso, em resolver as coisas, tudo sozinha, a Mulher Maravilha, guerreira, que não precisava de homem para nada, exatamente nada. Só que chegou um tempo que eu vi que ter tanta força, tanta responsabilidade, não estava me dando a vida que eu queria. Eu queria ser leve, eu queria poder contar com alguém, não ser sozinha, responsável por todo mundo. Eu era uma adulta no meio de um monte de adultos, onde que eu era a responsável por ajustar o ambiente. Isso me tornou tão cansada, me deixou tão estressada, que a minha mente era muito acelerada, ao ponto de eu não conseguir descansar, ao ponto de passar noites em claro pensando o que eu teria que fazer no dia seguinte, como que eu deveria agir se acontecesse alguma coisa de errado. Eu tinha que estar no controle de tudo, sem compartilhar e estando casada. O que eu pude aprender com isso é que adoece. Eu comecei a adoecer, comecei a ficar triste, comecei a entrar em depressão. Foi onde que eu comecei a ver que ser forte, ser Mulher Maravilha, ser a mulher guerreira, não estava me dando a vida que eu queria. E aí eu comecei a buscar repertórios, comecei a buscar mulheres que também eram fortes, mas que tinham um companheiro do lado, que conseguia dividir o peso sem perder a sua identidade, até porque eu só tinha uma identidade. E ao menor sinal de que o homem que estava do meu lado pudesse agir sozinho, eu tinha dificuldade, eu já achava que eu estava perdendo espaço, e aí desmerecia aquilo que o outro estava fazendo. Precisei aprender que a maneira do outro também é boa, que a maneira do outro fazer também dá certo. Eu tive que começar a me desconstruir para ter um relacionamento onde que ambos caminham pela mesma direção, com o mesmo propósito, fazendo cada um da sua maneira, sem precisar querer que as coisas fossem feitas da minha maneira, que a minha maneira era sempre a correta, certa. Eu não sei, mas eu tenho certeza que se você ainda está nesse vídeo, é porque você também é essa mulher que sustenta a casa, carrega os familiares, carrega a família, tudo sozinha e já está cansada, que está querendo uma luz para tentar entender aonde foi que errou. Foi que você não buscou, assim como eu.
não busquei repertórios fora daquilo. Nós aprendemos uma única maneira de viver a vida e simplesmente fomos de cabeça baixa, sendo fortes, mesmo querendo chorar, mesmo querendo descansar. Não sabia descansar. Para mim, descansar era a mesma coisa de ser preguiçosa, vagabunda. Relaxar, tomar um banho demorado, era desperdício. Fazer unha era desnecessário. Cuidar era sinônimo de gasto fútil. Até que eu tive que me desconstruir, ver eu escolher, eu ter voz, eu entender que eu podia sim receber e não só servir. Porque nós aprendemos a servir, mas não receber. Receber para mim era tem alguma coisa de errada. Não, tem alguma coisa que não está se encaixando aqui. Já era desconfiança. Então, aprender a ser leve dói. Dói porque é uma identidade que eu carreguei por muito tempo. Assim como você, que está aí querendo ter uma vida mais leve, mais tranquila, onde que você não seja a única adulta do ambiente. Só que se você perceber, é você que está criando, assim como eu criei essa vida. Eu criei essa força, eu criei a história que eu estava vivendo. E aí quando eu percebi que eu podia mudar essa história, eu comecei a contar com as minhas escolhas. O que eu queria. E claro que a velha natureza vai puxar você. O que seria essa velha natureza? Os seus hábitos antigos de querer controlar, de querer dizer o que o outro tem que fazer, como que o outro tem que fazer. E abandonar esse costume, esse comportamento natural, que para mim era natural, dói. É cansativo no começo, mas depois que você começa a ver que, nossa, até que é bom você não ter que se responsabilizar por tudo. Nossa, até que é gostoso ver que o outro está conseguindo regular suas próprias emoções. Você está se regulando. Receber um carinho, um gesto, ajuda, apoio. Você começa a ver que é muito melhor ter um parceiro. E não é eu não preciso de um homem. É isso daí eu já deixei de falar há algum tempo. Sim, eu quero ter um parceiro que divida as coisas comigo, que divida a responsabilidade, que sonhe junto comigo, que eu viva os sonhos dele e ele viva os meus, que nós possamos ser unidos, porque o meu desejo era esse desde o início, mas eu não sabia como viver. Eu aprendi a anular as minhas vontades e simplesmente servir, fazer tudo aquilo que o outro queria para sustentar uma família, ao ponto de ver que a família estava sendo destruída, eu mesmo, com os meus comportamentos, com o meu jeito de agir, porque não sabia e vi que se anular, se diminuir para caber, não era a solução. Então, se você está nesse lugar e está cansada de viver essa vida, que sonha com um lar harmonioso, parceiro, passeios, e você não sabe como, saiba que tem jeito, saiba que você também pode. E se esse vídeo te tocou em algum ponto e você se viu nele, entenda que você vai precisar buscar repertórios, você vai precisar buscar mulheres leves, que não perderam a identidade, que permitiram que o parceiro fosse parceiro, sem se anular. Você não precisa se anular para ter um bom relacionamento, para ter um bom casamento, para viver com as outras pessoas. E compartilhe esse vídeo com quem você também já viu que está nesse modo Mulher Maravilha ou Mulher Guerreira. Escreva aqui nos comentários em que ponto que você aprendeu a viver a vida dessa forma e com quem, que você vai entender o porquê que você anda no automático, acreditando que só existe essa maneira. Saiba que existem outras maneiras e você pode escolher a sua. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!